Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Gouveia, eu sou médico urologista e seguindo aí aquela proposta de gravar vídeos para a gente tentar desmistificar um pouquinho a especialidade urologia, eu vim aqui hoje falar justamente sobre isso, né? Sobre a urologia como especialidade médica, né? O que o urologista faz, o que a gente trata, como que é a nossa formação e tirar um pouquinho de dúvidas. E essas dúvidas, na verdade, são muito comuns. Então, por exemplo, uma mulher vai ao urologista, né? Então, por exemplo, uma mulher com pedra nos rins, ela vai procurar quem? Qual profissional? Uma pessoa com nódulo renal, ela vai procurar um urologista ou um nefrologista? Uma mulher com incontinência urinária, ela vai agendar consulta com um urologista ou com um ginecologista? Um homem com hemorroida, ele vai procurar um proctologista ou um urologista, né? Então, a gente pode perceber que além de todos os mitos que são envolvidos aí com relação à especialidade urologia, também tem muita confusão, né? Muita sobreposição de área de atuação que muitas vezes leva a pessoa a agendar uma consulta por engano. Então, já pegando um gancho aí das dúvidas que eu coloquei, é muito comum um paciente agendar consulta comigo no consultório, com o urologista, porque ele está com hemorroida. Hemorroida é uma doença do ânus. O ânus, ele não faz parte da área de atuação do urologista. Por quê? O urologista, ele é o médico que trata de doenças do trato urinário, tanto feminino quanto masculino, e do trato genital masculino, né? Então, assim, é uma subespecialidade cirúrgica, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Então, assim, o ânus não faz parte do aparelho nem urinário masculino e nem feminino, né, também, e nem do aparelho genital masculino. O ânus faz parte do sistema digestivo. Então, quem trata de doenças, né, que a gente chama de patologias orificiais, como hemorroida, doenças do ânus, do reto, do canal anal, quem trata dessas doenças é o coloproctologista. Então, se você tem hemorroida, você vai agendar consulta com um proctologista e ele que vai te acompanhar. Agora, se você tiver com pedra no rim, você vai agendar consulta com um nefrologista ou com um urologista. Então, a primeira coisa para esclarecer isso daí é que a diferença entre o nefrologista e o urologista, os dois têm tratam do mesmo sistema que é o aparelho urinário, né? O urologista tem uma ênfase mais cirúrgica, né? E o nefrologista é clínico, né? Ele não opera. Então, se a doença que você tiver for uma doença de resolução cirúrgica, você deve agendar com um urologista. Então, se você está com pedra no rim, você tem que agendar com um urologista, porque grande parte dos casos eles são cirúrgicos, né? O nefrologista, nesse caso, ele serviria mais para fazer um acompanhamento clínico para evitar a recidiva futura desses cálculos, né? Evitar que eles voltem. Então, a título prático, uma paciente com uma pedra de 1 centímetro dentro do rim, ela vai procurar o urologista vai operá-la, né? E muitas vezes ele tem ali um nefrologista de referência que ele vai mandar para fazer alguns exames, por exemplo, estudo metabólico, para evitar que essas pedras voltem, né? Ou que essa pedra volte. Assim como se você tem um nódulo renal, né? Se você tem um nódulo renal, não tem por que você passar no nefrologista, pelo menos inicialmente. Então você vai passar com o urologista, ele vai ver se esse nódulo ele é indicação de, por exemplo, cirurgia, e quem vai fazer a cirurgia é justamente o urologista, né? Eventualmente ele vai encaminhar para o oncologista para fazer um acompanhamento, ou dependendo do tipo de cirurgia, e se isso aí vai levar a um risco do paciente perder função do rim, aí ele vai pedir para o nefrologista acompanhar em conjunto para poder preservar o máximo de função. Então, basicamente é isso. O urologista, ele é o cirurgião que cuida dos rins e dos demais órgãos dos aparelhos genital e urinário do homem e urinário da mulher, né? E o nefrologista é o clínico que cuida do sistema urinário, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então, pacientes que têm insuficiência renal crônica, que fazem hemodiálise, por exemplo, todos acompanham com o nefrologista, que tem uma ênfase mais clínica aí, né? Outra fonte comum de confusão, uma mulher com incontinência urinária, ela vai agendar consulta com quem? Com o urologista ou com o ginecologista? Aí já não é tão simples, porque em tese o aparelho urinário, né, incontinência urinária é uma doença do aparelho urinário, em tese seria da alçada do urologista. Mas dada a proximidade ali com o aparelho genital, com a vagina e as cirurgias, grande parte delas atualmente é feita por via vaginal, então muitos ginecologistas acabaram aprendendo, né, acabaram se especializando
no tratamento desse tipo de patologia também e formaram como se fosse uma subespecialidade aí dentro da ginecologia que chama uroginecologia. Então eles tratam aí diversos tipos de prolapsos, né, que são, tipo, por exemplo, bexiga caída, órgãos o útero, né, que saem do lugar e tal, e incontinência urinária. Então, assim, vai da tua indicação, do profissional que te indicaram, que você conhece, que você tem boas referências. Então, aí seria uma situação que tanto o ginecologista quanto o urologista poderia resolver. Hoje em dia, para que uma pessoa se torne urologista, ela vai ter que passar aí por pelo menos 3 etapas, no mínimo 3 etapas, né? Então, ela vai ter que passar 6 anos na faculdade de medicina, depois ela vai ter que prestar outro concurso para passar mais 3 anos numa residência em tempo integral, uma residência médica de cirurgia geral, né? E depois ela vai prestar outro concurso para passar mais 3 anos na residência médica de urologia, né? Então, assim, a cirurgia geral é um pré-requisito, né? E já tem muitos anos que isso é assim. Então, por exemplo, eu sou cirurgião geral. Eu fiz aí, na minha época eram 2 anos, né? Então eu fiz 2 anos de cirurgia geral, para depois fazer esses 3 anos a mais de urologia, né? Hoje em dia não, hoje em dia são pelo menos 12 anos, né? Dos quais são 6 de medicina, 3 de cirurgia geral e 3 de urologia. E hoje em dia também é muito comum, mesmo depois desses 12 anos, o profissional acabar fazendo 1 ou 2 anos ou mais, né? Anos adicionais aí de programas de treinamento que a gente chama de fellowship, né? Então vai, dentro da urologia, se aprofundar em alguma área específica, como uro-oncologia, ou cirurgia minimamente invasiva tipo robótica, ou laparoscopia, ou uroginecologia mesmo, ou uropediatria, né? Muitos acabam fazendo anos adicionais aí para poderem se aprofundar dentro de algum tema mais específico, tá bom? Então é isso, eu acho que era mais para desmistificar um pouquinho aí sobre a urologia, né? Então agora vocês já sabem, né, quem ainda não sabia, que é uma subespecialidade cirúrgica, né? Então nós somos cirurgiões na nossa grande maioria, né? Alguns optam por ficar só no consultório, não operam mais, tal, mas em tese é uma subespecialidade cirúrgica. Eu fiz a minha formação em medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e urologia na Universidade Federal de Minas Gerais e a cirurgia geral na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E desde quando eu terminei urologia, tenho desde então me dedicado integralmente a essa subespecialidade, né? Praticamente nunca trabalhei como cirurgião geral, mas como eu expliquei, é um pré-requisito, né? Então é isso aí. Se ficou alguma dúvida, alguma parte alguma pergunta aí meio não elucidada, aí vocês mandam aí, por favor, nos comentários. E é isso aí, a gente vai tentando explicar direitinho. Por último aqui, gostaria só de pedir que você curtisse esse vídeo, compartilhasse e nos seguisse aí nas redes sociais, que a gente vai estar sempre fornecendo informação de qualidade, né, sobre urologia, sobre medicina e tirando todas as dúvidas, tá bom? Um abraço, pessoal!